Talvez você nem queira contar a sua história, pois nela existem tantos momentos tristes de traições, derrotas e amarguras. E no final, bem, ainda não acabou. Mas não parece uma história com um final feliz. O que está acontecendo? Por que sua história tinha que ser assim? Você já parou para pensar que o problema não seja a história que já passou, mas sim no autor que está escrevendo a história no presente momento? Pois então, o culpado por todos os erros da sua vida, acredite ou não, é você. Meu nome é Raquel, tenho 26 anos e meu marido se chama Flávio, tem 27. E fazia anos que ele não me tratava mais bem como antes, como no começo, quando a gente se casou. Ele mudou completamente, ficava me chamando direto de gorda, dizendo que eu estava muito feia, que eu precisava me cuidar mais. Isso mexeu muito comigo, me deixava muito triste. Eu sempre quis ter filhos também, mas ele sempre dizia que não queria ter, que filhos eram uma coisa só para o futuro, quando tivéssemos mais estabilidade financeira. Só que isso nunca ia acontecer, porque a gente não para de fazer dívida e as coisas não param de subir nesse país. Por conta da pandemia, eu estava trabalhando mais em casa. E eu não estava me arrumando mais tanto como antes. Eu ficava também a maior parte do tempo de roupão ou de pijama. E ficava também muito tempo sozinha em casa. Flávio vive viajando. Ele é corretor de vendas de uma empresa daqui da cidade. E ele não para em casa. E um final de semana, eu já estava cansada de ficar tanto tempo dentro de casa. E eu precisava sair, sabe? Ver gente, me distrair de alguma forma. Mas eu não queria sair sozinha, sem o Flávio. Então, eu tentei ver um filme, ler um livro, ver uns vídeos na internet, mas não adiantou. Nada. Eu não consegui relaxar de nenhum jeito. Então, eu fiz uma coisa que eu nunca pensei que eu fizesse enquanto casada. Peguei o meu celular e instalei um aplicativo de namoro. Porque eu precisava conversar com alguém, entende? Precisava desabafar, conversar com alguém que me fizesse rir, me elogiasse. Coisas que há anos eu não tinha mais com o meu marido. E eu fiz. Conversei com vários rapazes, mas tinha um em especial. O nome dele era Mário. Ele morava no Rio, tinha 46 anos e estava solteiro. E ele era diferente dos outros homens. Ele não ficava dando em cima de mim o tempo todo. Pelo contrário, ele me tratava super bem. A gente se dava muito bem. Ele me tratava com carinho, com respeito. Conversávamos por horas, horas, mais horas, sobre todos os assuntos. E a cada dia que passava, nos tornávamos cada vez mais íntimos. Só era ruim quando o Flávio estava em casa. Mas eu sempre dava um jeito de falar com ele. Nem que fosse no banheiro, escondida quando eu estiver fingindo que eu estivesse tomando banho. Cada dia, o tempo foi passando e eu me vi já muito apaixonada, envolvida pelo Mário. E teve várias conversas nossas em que ele me pedia nudes e eu mandava.
adorava tirar fotos e mandar pra ele. Ele dizia que eu era a mulher mais linda do mundo. E logo marcamos de nos encontrar, lá no Rio. Assim que ele me viu no aeroporto, ele já me deu um abraço bem forte e depois nos beijamos muito. E foi maravilhoso. Passamos o final de semana inteiro juntos, mal saíamos do quarto. E a cada 15 dias marcávamos de nos encontrar, sempre lá no Rio. Então eu decidi tomar uma decisão. Decidi que iria me separar de vez do Flávio, largá-lo de vez, para viver com o Mário lá no Rio e ser muito feliz com ele. Mas então teve um dia em que eu comecei a me sentir muito mal. Eu fiquei com tontura e muito enjoada, coisa que eu nunca havia sentido antes. E eu estava na rua, precisava sair para resolver uma coisa importante e passei mal ali mesmo. Fui parar no hospital e lá eu descobri que estava grávida. Eu fiquei muito feliz, porque eu estava grávida do homem que eu amava, que eu queria ficar junto. Eu fiquei pulando de alegria. Então, já logo liguei pro Mário para contar a notícia, e ele disse que ficou na dúvida, que o filho poderia ser do meu marido. Mas eu tinha certeza que era dele. Eu já sabia. Então, eu falei pra ele que largaria do Flávio pra viver com ele no Rio, que ficaríamos juntos e daria tudo certo. E ele me disse que foi pego de surpresa. Ele me disse que foi pego de surpresa e que me ligaria em breve. Então, passou-se uma semana e meia, 2 semanas e nada dele me ligar. E aí o pior aconteceu. Num dia, eu precisei sair no supermercado e deixei o celular em casa, com medo dos assaltos. Flávio estava viajando, como de costume. Porém, quando cheguei em casa, na volta, para minha surpresa e pro meu susto, Flávio estava no sofá, segurando o meu celular na mão, furioso. E já chegou logo me perguntando quem era Mário, por que tinha fotos íntimas minhas, conversas com ele, o que significava aquilo. Ele estava com muita raiva, eu nunca tinha visto ele daquele jeito. E ele começou a quebrar as coisas em casa. E eu fiquei desesperada. Eu fiquei totalmente sem reação, um desespero. E eu expliquei pra ele que não era nada do que ele estava pensando, que eu nunca tinha visto o Mário pessoalmente, que eu estava fazendo aquilo porque eu apenas queria conversar com alguém, que eu estava me sentindo muito sozinha, e ele vivia viajando, e eu precisava desabafar com alguém. Então, ele me empurrou, me jogou no sofá, pegou meu celular e jogou na parede. Na hora, eu comecei a chorar, eu fiquei mais desesperada do que eu já estava. O Flávio estava totalmente fora de si. Tentei acalmar ele, mas ele disse que ia me expulsar da casa. Pegou todas as minhas roupas, as minhas coisas e jogou tudo pela janela. Meu Deus, foi horrível presenciar aquela cena. Foi uma vergonha. Todos os vizinhos, todo mundo do bairro presenciando aquilo tudo, assustados. E o Flávio gritando bem alto que não queria mais saber de mim, que eu era uma vagabunda, que não valia nada. Então, eu arrumei todas as minhas coisas que estavam no chão e fui me hospedar no hotel, desses mais baratos. Eu ainda estava em choque com tudo aquilo que tinha acabado de acontecer. Tentei ligar pro Mário várias vezes por vários dias, e nada dele me atender. Até que depois ele me atendeu. Eu expliquei pra ele tudo que havia acontecido e que finalmente estava livre e que podíamos ficar juntos e morar juntos. Que o Flávio já estava sabendo de tudo, mas que eu expliquei pra ele que estávamos apenas conversando, que nunca tínhamos nos encontrado, e o mais importante, que ele não estava sabendo da gravidez. E o Mário simplesmente olhou pra mim
na ligação e disse o seguinte: menina, eu tenho idade para ser seu pai. Eu sou casado. Não vou largar minha mulher para ficar com você. Cá na real, o mundo da internet é um e o mundo real é outro. Volte para o seu marido, porque esse filho não é meu, é dele. O que a gente teve foi só sexo. Volte para ele, se acerte com ele. Você é jovem, bonita, ainda tem uma vida pela frente. Essa criança vai precisar de um pai. Outra coisa, melhor a gente não se falar nunca mais. Porque minha esposa já está desconfiando de todas as viagens que eu tenho feito. Então, pelo bem da nossa amizade, não me ligue nunca mais. Depois disso, ele desligou na minha cara. E eu não estava acreditando no que ele tinha acabado de me falar. Então eu tentei ligar para ele novamente, várias vezes, mas ele não me atendia de jeito nenhum. E depois eu descobri que ele havia bloqueado meu número. E aí eu não sabia mais o que fazer. Não sabia mais para quem ligar, para onde ir. Como que eu ia voltar para casa dos meus pais, grávida, sem marido? Como que eu ia bancar minhas despesas e a do meu filho apenas com o meu salário insuficiente? Então, voltei atrás e fui atrás do Flávio para pedir perdão pelo que eu tinha feito. Disse que ele iria ser pai e ele me perdoou e me aceitou de volta. E eu nunca mais entrei em nenhum outro aplicativo de paquera, nem fiz nada parecido. 9 meses depois, meu bebê finalmente nasceu e dei o nome para ele de Breno. 3 anos mais tarde, num belo dia, quando eu estava voltando para casa, que eu cheguei, eu vi o Flávio na sala, conversando com ninguém menos que Mário, que estava com o Breno no colo, e uma mulher loira e elegante do lado deles. Na hora, eu fiquei muda. Eu fiquei totalmente sem reação. Não sabia o que falar. O que significava aquilo? Então, e nós dois nos assustamos, eu e o Mário, quando o Flávio nos apresentou. Então, eu descobri que, na verdade, o Mário se chamava César. E ele era o chefe do meu marido. Eu não estava entendendo mais nada do que estava acontecendo. E aquela mulher loira era a esposa do Mário, ou César. E ela me cumprimentou e me deu uma caixa de bombons, enquanto o Mário continuava brincando com o Breno no colo. Eu só queria morrer nessa hora. Eu não estava acreditando que aquele canalha me enganou aquele tempo todo. Fiquei me perguntando como que eu pude ser tão idiota, ser capaz de ser tão burra, de ter acreditado nele. Ele me enganou, me ludibriou, me iludiu. E agora tenho que enfrentar esse jantar, como se nada tivesse acontecido. Se eu posso tirar um bom proveito dessa história, com certeza foi o Breno, que realizou o meu sonho de sempre ter tido um filho. E ele é meu amor, é a minha vida todinha. E se servir de alerta, cuidado com quem você tecla na internet, porque ele pode estar mais próximo de você do que você imagina.